Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de temas africanos do Jornal Público. Esta semana, eu e o professor Elísio Macamo voltamos a falar de dois temas, como é habitual, mas não deixamos de falar de Moçambique. Os protestos contra os resultados eleitorais continuam. Depois da quarta fase de 3 dias ter terminado na sexta-feira passada, o fim de semana não foi da calmia. Quase meia centena de manifestantes mortos depois, muitos outros feridos de bala, este fim de semana os protestos passaram a ser sonoros, com panelas, apitos e vuvuzelas, nos habituais panelaços que agora também saíram à rua, numa espécie de carnaval de protesto. A polícia não deixou de reprimir os manifestantes e alguns vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que os agentes, sobretudo os seus elementos à paisana, têm feito uso indiscriminado de munições reais para travar os protestos, algo que não conseguiram até agora. Também vamos falar da Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Biag Na Ntan, veio declarar guerra ao povo guineense, afirmando que os militares estavam em prontidão combativa completa, que é o nível mais alto de prontidão combativa, para receber a manifestação nacional que as duas principais coligações de partidos guineenses e algumas das principais organizações da sociedade civil tinham convocado para sábado, dia 16 de novembro, dia das Forças Armadas na Guiné-Bissau. Afinal, a manifestação foi adiada, o presidente Omar Sissoko Embalo veio dizer que convocaria os partidos esta semana para marcar as eleições e anunciou que as manifestações passaram a ser permitidas outra vez, numa nova versão da sua peculiar interpretação do sistema político guineense, a Guiné-Bissau sou eu e a Constituição também. Na segunda parte vamos conversar com o realizador de cinema Ico Costa, cuja segunda longa-metragem, O Ouro e o Mundo, integralmente filmada em Moçambique, com atores moçambicanos, estreia no dia 28 de novembro em Portugal. Formado na Escola Superior de Cinema em Portugal, na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e na Escola Francesa Le Fresnoy, em Tourcoing, Ico Costa vive entre Portugal e Moçambique, onde filmou grande parte da sua obra. A terceira e a última parte estará reservada, como habitualmente, para lhes deixarmos as nossas sugestões. Sem mais delongas, passamos já ao nosso primeiro tema. Desde que a Comissão Nacional de Eleições anunciou os resultados oficiais, Moçambique só tem conhecido protestos, reprimidos com violência pela polícia, com gás lacrimogéneo e munições verdadeiras. Segundo a DECIDE, plataforma da sociedade civil de monitorização das eleições, só entre 13 e 17 de novembro foram mortas 25 pessoas, fazendo aumentar o balanço trágico para cerca de meia centena de mortos. Venâncio Mondlane e o Partido Podemos aproveitam o descontentamento generalizado de uma população para desafiar nas ruas o poder da Frelimo, como o partido no poder nunca terá sentido desde o fim da Guerra Civil. A Frelimo, completamente adversa ao diálogo ou à reflexão, tenta caracterizar de forma infrutífera os manifestantes como vândalos, as manifestações como violentas e a situação como perigosa para a economia e o futuro do país. Recorrendo mesmo ao velho discurso da interferência externa nos protestos, sem qualquer prova que o demonstre. No fim de semana passado, o protesto acalmou durante o dia, mas o panelaço habitual, que se fazia desde os apartamentos de Maputo e em outras cidades de Moçambique, transformou-se num quase carnaval de protesto nas ruas, em que as panelas, os apitos e as vuvuzelas e tudo o que pudesse fazer barulho foram trazidos para a rua para continuar o protesto de outras formas. O professor, num texto que escreveu ontem no Facebook, termina a criticar quem está no poder por não saber gerir eleições e expectativas e quem protesta por, ao reclamar na rua povo no poder, não estar a fazer nenhum resgate do verdadeiro sentido dessa referência, mas apenas a usar o mesmo princípio que a Frelimo de os fins justificam os meios. Em tempos em que se pede que se escolha um lado, o professor prefere ficar no meio, entre as balas e as pedras. É porque não quer contribuir para a desumanização de Moçambique em nome do povo? Eu não contava com essa aí. Bom, não, António, é o seguinte, a situação em Moçambique é preocupante. Num primeiro momento, para mim, não pela tragédia humana, embora isso seja a coisa mais importante, né, a tomar em consideração. A situação em Moçambique é preocupante pela miséria da política, de ambos os lados, do lado do governo, de quem nos governa há 50 anos,
mas também do lado da oposição. E do lado, bom, são dois lados, mas já também a própria sociedade, né? E eu vejo uma forte desorientação da parte de quem gostaria de perceber o que se passa em Moçambique. Portanto, nós estamos a analisar os problemas de Moçambique sem referência a nenhum princípio sólido, a não ser este princípio de que política só é legítima quando é no interesse do povo, mas nunca se tornou claro para quem quer que seja que utilize esse princípio o que significa o interesse do povo. E o que resta é justamente esta máxima de que os fins justificam os meios. Então, da parte do governo, o que nós vimos ao longo destes anos é justamente essa ideia de que, porque eles se consideram como sendo as pessoas que protegem melhor o interesse do povo, eles têm o direito de fazer tudo o que fazem, né? Incluindo mesmo cometer certas atrocidades, incluindo mesmo deixar que a polícia se comporte como ela se tem comportado. Para mim, dói muito constatar, por exemplo, que até hoje nenhum membro do governo, nenhum membro do partido se pronunciou claramente contra a resposta desproporcional da polícia. Dói-me muito constatar que o comandante da polícia continua o mesmo, apesar de tudo o que aconteceu, né? Então, isso para mim é um sinal de miséria política. Mas também da parte da oposição prevalece o mesmo princípio, de que os fins justificam os meios. E, claro, as pessoas apelam a todo o sofrimento pelo qual passaram ao longo desses anos aqui. Mas política só faz sentido se ela é construtiva. Justamente quem sofre leva consigo uma grande responsabilidade de construção, né? E talvez este seja o nosso maior problema, não só em Moçambique, como em todo o continente africano, que nós nunca conseguimos extrair do nosso sofrimento uma espécie de visão positiva do futuro. E nós ficamos reféns de ressentimentos toda hora. Por exemplo, quando alguém fala de provável envolvimento de forças externas, é sempre aquela coisa de a gente não procurar refletir sobre o futuro de forma positiva. Quando as pessoas, no ato de protestar, arrogam-se o direito de fazer tudo o que lhes vier na cabeça, tudo o que acharem necessário fazer, sem nenhuma restrição. É o mesmo princípio, é a mesma fragilidade política, mas é, acima de tudo, a falta de princípios na política. E você não faz política sem princípios, né? E é isso que me dói, e é por isso que eu digo que, na verdade, o que está a acontecer agora em Moçambique já não é uma manifestação sobre o processo eleitoral. O que está a acontecer agora é a completa desumanização da nossa sociedade. E nós estamos a permitir que isso aconteça. E aqui não estou a dizer que quem convoca as manifestações é culpado, nem estou a dizer que o governo, pela forma como reage, é culpado por esta desumanização. Eu só estou a dizer que nós não conseguimos encontrar um ponto de enunciação, um espaço a partir do qual nós podemos falar positivamente. Deixamos-nos desumanizar por aquilo que nos aconteceu e por aquilo que nos acontece. E é Mas por isso não causa é um disso. bocado. A desumanização não existe já na sociedade moçambicana. A forma como as pessoas dão o peito às balas é também porque sentem que não têm mais nada a perder. A única coisa que têm é a sua vida e não tem mais nada. E mesmo essa vida não é grande coisa e não lhe dão grande valor. Não acha que há um desespero também nestas manifestações, na forma como as pessoas vão para a rua e se dispõem a receber as balas e a receber o gás lacrimogéneo? Sim, claro que é um desespero, mas eu não concordo com a ideia de que as pessoas não têm nada a perder. Essa é a percepção que algumas pessoas têm, é uma percepção cômoda, ou que serve
para fazer uma argumentação política que não tenha como base princípios, aquilo que eu estava a dizer antes. As pessoas têm a perder a sua humanidade, é o que estão a perder. Nós todos estamos a perder a nossa humanidade. Portanto, a nossa vida não pode ser reduzida apenas às condições materiais. Não é? E nós nunca devíamos aceitar isso aí, que a nossa vida seja reduzida apenas ao lado material das coisas. Nós somos pessoas, sabe? Nós temos uma grande responsabilidade justamente porque só há 50 anos é que nós temos esta independência. Nós temos que mostrar que merecemos esta independência. E isso passa por fazer política responsável, por saber quando parar, por saber de que maneira fazer a luta. Sabe, nós estamos a ser vítimas neste momento de um processo de escalada que nós próprios não estamos a controlar. Portanto, uma coisa leva a outra e sempre assim, mas sempre naquela convicção que muitos de nós temos de que não temos outra alternativa senão agirmos desta maneira. Portanto, esse argumento de que não temos nada a perder não é verdade. E, aliás, a gente vê agora que há cada vez mais vozes, são poucas, mas há cada vez mais vozes de pessoas que têm coisas a perder, que já começam a se distanciar de algumas destas coisas. E a reação a isso aí, infelizmente, é típica, né? É característica. As pessoas não dizem, olha, nós temos que rever como nós estamos a fazer esta luta. As pessoas insistem na escalada, dizendo que não, tudo isso aí é reflexo da força que as fake news deste lado político têm na mentalidade e no comportamento das pessoas. Então, nós estamos, inclusivamente, a perder a capacidade de refletir de forma fria sobre o que está a acontecer. Eu acho, António, que nós sempre temos opção e nós temos a obrigação até, justamente nós que sofremos as coisas, nós temos a obrigação de sermos melhores do que os que nos Professor, chamam. mas tendo em atenção que no sistema democrático o único fator de mudança é o voto, e quando as pessoas sentem que o seu voto a pessoa sente isso, não quer dizer que eu sei que o professor diz que a Frelimo ganhou, apesar de haver manipulação eleitoral e ilícitos, que a Frelimo ganhou na mesma, mas se aqueles que estão a protestar sentem que o seu voto está a ser manipulado e, portanto, a vontade de mudança que eles têm não está a ser contada, o que é que lhes sobra para tentarem essa mudança? Fazer política. Sobra-lhes sempre alguma coisa, é fazer política. Agora, eu acho que nós estamos a confundir, talvez, duas coisas que precisamos de separar, pelo menos conceitualmente. Uma coisa são manifestações que são feitas em protesto à forma como o processo foi conduzido e aos resultados. E eu acho que há toda a legitimidade em fazer isso aí. Há toda a legitimidade em fazer marchas, há toda a legitimidade fazer velórios, seja o que for, que seja demonstração da rejeição da sociedade ou da rejeição que certas pessoas fazem ao processo. Isso faz parte do processo democrático e Moçambique não é o único sítio no mundo onde isso acontece. Agora, uma coisa diferente dessa aí é o que nós estamos a observar neste momento, né? Porque, sobretudo em Maputo, já se tornou difícil a circulação das pessoas, sobretudo de pessoas em viaturas. Há checkpoints por todo lado, as pessoas são obrigadas a pagar aquilo que eles agora estão a chamar de portagem, estão a pagar a portagem, sob a ameaça de verem os seus veículos destruídos e por aí fora, né? Então, quando a gente chega a esse ponto, a gente tem que fazer uma reflexão sobre se esse é o caminho que a gente quer seguir, independentemente do valor que o voto tem ou não. Se não haverá outras formas de fazer esta luta
que garantam, apesar de tudo, que o nosso protesto seja ouvido. E eu acho que existem essas formas. E é bom não esquecer, António, que nós estamos a ter essas manifestações todas e ainda não foram esgotados os recursos jurídicos que existem, né? Portanto, nós estamos a fazer as manifestações em antecipação da nossa rejeição dos resultados finais. E sabe, isso é um problema. Sim, mas também é um problema que se arraste tanto um processo. Não acha que quer dizer, isto é um convite à frustração? Quer dizer, tanto tempo para em nenhum lado do mundo se demora tanto tempo a confirmar os resultados de uma eleição. Sim, mas isso é o resultado de um sistema político. E todos nós somos culpados nisso. Bom, não nós, a sociedade, mas os partidos políticos, incluindo os partidos da oposição. O processo em Moçambique é demorado justamente por causa da desconfiança política. Portanto, aqui o problema não é o governo, não é a Frelimo. Aqui o principal problema é a Frelimo e a Renamo. Eles é que cozinharam este tipo de sistema. Portanto, é preciso ter isso aí em conta. E outra coisa sobre a qual eu insisto, porque, sabe, eu acho que há um certo enviesamento na forma como nós estamos a abordar este assunto. São vários assuntos ao mesmo tempo. Portanto, há o problema da falta de respeito que a Frelimo demonstrou repetidas vezes em relação à ordem constitucional. Né? Isso está mais do que claro. Né? A gente não precisa discutir isso aí. Esse é um problema real. Mas há um outro problema também, que é a forma como as nossas instituições funcionam, independentemente de quem está por detrás delas. Né? E, por exemplo, muitos dos ilícitos e das irregularidades que ocorreram nessas eleições ocorreram ao nível distrital, seguindo uma lógica que pouco tem a ver com uma fraude política do estilo daquilo que nós estamos aqui a discutir. Tem a ver, simplesmente, com o cálculo individual que é feito a esse nível, de que, olha, eu encontro-me nesta posição na lista eleitoral, se eu não pago alguém dos serviços eleitorais, do secretariado e por aí fora, eu corro o risco de não ser escolhido. Portanto, há esse elemento que é típico do nosso sistema político. E sem querer puxar muito por analogias políticas, isso não é diferente do que aconteceu em vários outros sistemas políticos quando ainda eram, digamos assim, novos, né? Isto acompanhou o sistema político americano durante quase 200 anos. Não é preciso não esquecer isso aí. Então, nós temos esse problema em Moçambique que não está a ser devidamente levado em conta. Terceiro problema é que, quando nós falamos de fraude, nós deixamos de prestar atenção também ao trabalho que os partidos fizeram para merecer o voto do povo. Por exemplo, hoje o presidente da Renamo fez um comunicado a dizer que como é que é, as eleições deviam ser anuladas. E ele tem todo o direito de exigir algo como isso aí. Mas o que ele esquece é que o desempenho da Renamo foi miserável. Sim, a Renamo, pela forma como inclusivamente geriu o dossiê Venâncio Mondlane, sabe, ela própria atirou um tiro ao próprio pé. Né? Então, eu acho que é um aproveitamento político da própria Renamo, desta situação aqui, para passar por cima dos seus próprios problemas. Né? Então, tudo isso aqui mistura-se e nós debatemos essas coisas como se fossem apenas um assunto. Não dá. O que é que acha que vai fazer o Conselho Constitucional? Acha que vai fazer o mesmo que fez nas autárquicas e corrigir certos números, certos excessos da contagem, desta contagem oficial da Comissão Nacional de Eleições, mas dar a vitória ao Daniel Chapo e à Frelimo? Sim, claramente. Né? Esse é o modus operandi da Frelimo, né? Desta Frelimo, digamos assim. Porque é essa coisa de acomodação, essa coisa que ela sempre fez com a Renamo. Então vai fazer isso aí, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Vai aumentar os votos da oposição,
mas vai manter a vitória da Frelimo. E para mim, isso é um problema por duas razões. A primeira razão, bom, para já não se sabe qual vai ser a reação da sociedade quando isso for anunciado. Então, há o risco de a crise pós-eleitoral continuar durante algum tempo por causa disso. Mas as duas razões têm a ver, primeiro, com esta maneira de perpetuar um sistema que não funciona, né? Aquilo que a gente em Moçambique chama de frenamo, né? O sistema frenamo não funciona. É preciso alterar isso aí, é preciso mudar de paradigma. Depois, o segundo problema é que se nós voltarmos à normalidade, entre aspas, voltamos à arrogância da Frelimo. E isso também não é bom. Claramente que não é bom, porque Antônio, apesar de eu dizer que, pela análise que eu faço, a Frelimo ganhou estas eleições, apesar de eu dizer isso aí, e apesar de eu ser simpatizante da Frelimo, embora estes dias eu até nem saiba porque que sou simpatizante da Frelimo. Apesar disso tudo aí, eu acho que a Frelimo não merecia ganhar. Ela, pelo estado em que se encontra neste momento, ela não merecia ganhar. Pela forma como ela geriu o processo de sucessão, ela não merecia ganhar. Pela forma como ela governou o país, sobretudo nesses últimos 10 anos, ela não merecia ganhar. Né? Então, há este problema que se apresenta aqui e vai naturalmente precisar de outro tipo de abordagem, outro tipo de reflexão, que é o que, já agora aproveito de dizer isso, o nosso grupo de reflexão está a propor. Nós temos que refazer Moçambique. Nós temos que voltar a merecer a independência. E não é desta maneira que nós vamos merecer esta independência. Mas tem receio de que Moçambique entre no seu 50º ano de independência da mesma forma? Sim. Tenho esse receio. Acho que vai entrar da mesma forma. E quer dizer, vai iniciar prefiro dizer a coisa assim, ela vai iniciar o segundo, digamos assim, a segunda metade do século, né? Vai iniciar essa metade sob maus auspícios, né? Se não fizer este reboot que é preciso fazer. Passemos então ao segundo tema, que este já vai longo, e começo por uma citação. As Forças Armadas têm 3 etapas fundamentais na prontidão combativa. Temos permanente, elevado e completo. Neste momento estamos de prontidão combativa completa, que é o nível mais alto de prontidão combativa. Estamos prontos para defender o que é nosso. Quando estamos neste nível, estamos dispostos a cumprir qualquer missão ou ameaça. Vamos responder a qualquer um que tente perturbar o país no dia 16. Estas foram as palavras do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o general Biagnan Tam, em relação à manifestação nacional convocada para protestar contra a deriva autoritária e o adiamento unilateral das eleições de 24 de novembro, que já tinham sido marcadas unilateralmente pelo presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo. A manifestação, convocada pela coligação Pai Terra Arranca, liderada pelo PAIGC e por Domingos Simões Pereira, que o Presidente da República escolheu como o seu arqui-inimigo, pela Aliança Patriótica Inclusiva Cabas Garandi, onde estão muitos dos que já foram amigos de Embalo antes e durante este mandato, e por várias das principais organizações da sociedade civil, acabou por ser adiada. Entretanto, da parte do Pai Terra Arranca, já me disseram que a vontade deles sempre foi do dia 24, a manifestação, e não no dia 16, que era uma proposta da Aliança Patriótica Inclusiva. Mas até ao dia que gravamos ainda não há nenhuma nova data definida, mas pode ser que nem venha a acontecer, tendo em conta as mudanças de tom provenientes do Palácio Presidencial. Depois da declaração de guerra contra o povo guineense, como as palavras do general Biagnan Tam, fiel servidor do chefe de Estado, foram definidas pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, Sissoko Embalo veio mostrar um tom conciliador completamente incaracterístico com a sua forma de atuar no cargo. Não só anunciou que iria consultar os partidos políticos esta semana para acertar nova data para as eleições, como veio dizer que a partir de agora as manifestações estão permitidas dentro da lei e da ordem. Sendo um bocadinho cínico, aparentemente isto é mais para convencer a CDAO que ele é um bom democrata.
Não deixa de ser embaló sendo embaló, porque ao dar a entender que ele autoriza manifestações quando não lhe cabe a ele autorizar um direito constitucionalmente garantido pela Constituição da Guiné-Bissau, mas não deixa de espelhar uma grande mudança. O embaló temeu que o povo saísse mesmo à rua e ficasse demonstrado que a maioria não está com o presidente, ou o presidente não quis ver os militares atacarem o povo e a repercussão que isso poderia trazer internacionalmente, ou o presidente não quis ver os militares nas ruas a reprimir os manifestantes e a sentirem-se tentados, como no passado, a influenciar a vida política inclusiva, condicionando o poder de embaló. A imposição já fez lembrar várias vezes a embaló que tentar ganhar poder tendo os militares como base é arriscado, porque os militares podem achar que são melhor poder que o poder que estão a defender, e isso a história da Guiné-Bissau já demonstrou várias vezes. Professor, o que é que pensa de toda esta situação na Guiné? Bom, não consigo pensar na situação da Guiné sem fazer referência à situação em Moçambique e destacar aqui um elemento que sempre esteve, digamos assim, na base do meu otimismo em relação à Guiné-Bissau, né? É que o que nós vemos na Guiné-Bissau é política séria, sabe? E essa política séria que vem da oposição, né? Sobretudo da oposição em aliança com a sociedade civil, ela tem fatores estruturais que a explicam. E um dos mais importantes é o de que a Guiné, apesar de tudo, sempre teve a alternância política, no meio de todas as crises que teve. Portanto, tem gente na oposição que já esteve no governo, né? Da mesma forma que tem gente no governo que já esteve na oposição. Isso muda completamente o cenário político, né? O fato, por exemplo, de aliados do atual presidente estarem agora num outro partido a fazer o seu trabalho de oposição diz muita coisa. Portanto, não existe, digamos assim, um establishment na Guiné-Bissau que poderia asfixiar a necessidade que se tem de mudança ou de melhoria das condições políticas. Isso faz com que haja uma melhor perspectivação do debate político, que seja possível fazer um projeto político positivo. E é isso que está acontecendo na Guiné. E é isso que eu acho muito interessante. É verdade que não tenho elementos aqui para aventar a hipótese que vou aventar agora. Mas, por exemplo, só o fato de Sissoko aparecer agora com um tom de maior, digamos, mais conciliatório, né? Essa promessa de se reunir com os partidos, diz muito sobre a vitalidade do processo político na Guiné-Bissau. Porque se ele seguisse os seus próprios instintos, ele pura e simplesmente faria como o chefe do Estado-Maior fez, pura e simplesmente ignorar todos os outros, mas não está a fazer isso aí. Então, eu acho que a situação da Guiné é extremamente interessante e pedagógica para outros países. Acho que o seu otimismo é manifestamente exagerado, tendo em atenção que também ele quando o presidente, o Márcio Sissoko Embaló, quando marcou as eleições para 24 de novembro, as eleições legislativas, reuniu com todos os partidos e todos os partidos lhe disseram que não era para marcar as eleições legislativas, mas sim para marcar as eleições presidenciais, porque o mandato dele termina a 27 de fevereiro. E se ele não marcar as eleições para novembro ou para dezembro, o processo não pode ser constitucional, ou seja, porque ele terá que ficar mais tempo no poder. Mas a verdade é que ele já disse que vai ficar até o final do próximo ano, porque ele decidiu que vai ficar até o próximo ano. Portanto, eu não estou muito certo, eu acho que é mais uma manobra de relações públicas em relação à CEDEAO do que propriamente uma manobra de reconciliação. Sim, pode ser, mas eu acho que é preciso também ter em conta um aspecto que, pelo menos, agora estou a falar como cientista social, pelo menos em ciências sociais é muito importante, né? Nós temos sempre, digamos assim, a idealização de uma situação. E temos a situação real. E a idealização da situação corresponde, digamos assim, ao modelo teórico de democracia. Então, se nós concentramos muita atenção no modelo teórico, naturalmente que havemos de ver todas essas artimanhas, havemos de
havemos de, inclusivamente, entrar em desespero, né? Porque nada do que o presidente guineense está a fazer faz parte do manual de instruções da democracia. Então, nós temos que olhar para o que é a democracia neste momento na Guiné. Portanto, o que é o sistema político, e esse sistema político tem que, quer dizer, essa análise tem que ter em conta um presidente que pura e simplesmente não respeita as coisas. Então, dentro desse contexto, procurar então pelos sinais positivos e ter fé que que esses sinais positivos estejam realmente a dizer alguma coisa. Portanto, isto não se trata de negar que há todo um conjunto de artimanhas que os políticos lá podem utilizar para não sei, para continuarem a fazer das suas. Mas é importante a gente ser realista. Infelizmente, a democracia em muitos países africanos não está a ser feita de acordo com o seu próprio modelo teórico, está a ser feita de acordo com a realidade local. E essa realidade local é de pessoas sem um grande compromisso com a democracia. Então, quais são as possibilidades que existem nesse contexto? Quer dizer, naturalmente que também há um perigo aqui, mas isso já é uma questão filosófica, né? E o perigo é de pensar que tudo tem que correr bem ou tudo tem que terminar bem. Pode ser que não termine nunca. Pode ser que a Guiné-Bissau, Moçambique, Angola estejam condenados a estar assim todo o tempo, né? Mas isso já é uma questão filosófica. Vamos trabalhar com a realidade, não com o modelo teórico, e ver aquilo que esta realidade nos apresenta como sinal de esperança. Uma das condecorações do Dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que foi no sábado, foi o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o mesmo que disse que estava pronto a combater o povo que se manifestasse nas ruas. Portanto, digamos que eu não estou muito favorável ao seu otimismo, embora eu compreenda. Bem, com isto que estamos a estourar o tempo, vamos passar à segunda parte, é a nossa entrevista. O Ouro e o Mundo recebeu o prémio de melhor longa-metragem portuguesa no Festival de Cinema Indie Lisboa deste ano e depois disso foi premiado também no FII de Marseille. É uma longa-metragem de ficção que parece um documentário, feita por um português que deixou a ficção entregue à realidade moçambicana, e o resultado é um filme que parece a captação da vida como ela é, sem abdicar de contar uma história. Neste caso, a de Domingos e Neuza, um jovem casal enfrentando as dificuldades da vida em Moçambique, onde muitas vezes os dois têm de criar famílias separados, com a mulher a ficar para trás, em casa com os filhos, neste caso em Inhambane, e o homem a ir buscar o parque sustento, onde o houver. É um filme onde a ingenuidade se mistura com o pragmatismo, onde as pessoas reconhecem que os sonhos são inúteis, mas nunca deixam de sonhar, e onde o tempo, como diz Domingos, é apenas um conceito. Ico Costa, obrigado por estar aqui neste podcast. Obrigado. Em 2020, quando estreou nos cinemas a sua primeira longa-metragem, Alva, que Vasco Câmara no Público chamou na altura a mais bonita das estreias nas salas de cinema portuguesas, já tinha a ideia de fazer este filme, que Vasco Câmara resumia como um jovem de Inhambane a chegar à idade adulta com os seus sonhos, sem uma moeda no bolso e o mundo oferecer-se-lhe pelo telemóvel. Desde aí até ao filme, que agora podemos ver, muita coisa mudou. O que é que está dessa sua ideia inicial e desse argumento original que escreveu no filme, e o que é o filme depois de tudo o que passou? Bom, eu acho que a ideia original se manteve, mas a forma de fazer o filme, essencialmente, essa mudou bastante. Eu já faço filmes em Moçambique há imenso tempo, eu vivi lá durante um ano, entre 2010 e 2011. Trabalhei numa associação cultural, conheci muita gente, depois fiz amigos, fui-me interessando muito pelas pessoas que ia conhecendo, isto sempre em Inhambane. Depois voltei em 2015, fiz uma nova curta-metragem, que é o Nhoveta Nafta, que correu muito bem e deu-me ânimo para continuar a fazer filmes lá. Entretanto fiz outro filme em 2020, filmei um em 2019, mas que ainda não saiu por constrangimentos orçamentais e outras coisas. Um documentário também em Inhambane, e fiz um filme
que quando apanhei o Covid tive que fazer à distância, que era uma curta-metragem, também já com o Domingos, que se chama Domi Mais à Luxa, cenas sketches, em que já abordava, tal como no União Vetanafta, a juventude, os temas à volta da juventude em Moçambique, nomeadamente em Inhambane. E sempre quando falava com as pessoas, porque eu entretanto fazia muitos castings, fazia muitas... posso dizer que, por estranho que pareça, a maior parte dos meus amigos são amigos da idade do Domingos, porque foram pessoas que eu fui encontrando através dos castings e depois daí fui ficando amigo delas. Havia sempre esta ideia, pronto, para já a ideia base que não há trabalho, não há dinheiro. E depois a ideia de que para ter dinheiro, para ter um trabalho, tem que ser lá para fora. No União Vetanava, nessa minha longa-metragem, falava-se muito desse horizonte longínquo, mas não tão longínquo, que é a África do Sul. A África do Sul é para onde muitos moçambicanos imigram. Mas também há muita migração interna. Pronto, como todos os países, há sempre uma migração. Tem havido nas últimas décadas uma maior migração para Maputo, mas é muito normal eu chegar a um sítio e aquele lá onde é que está? Ele foi para Nampula, tem lá uma tia, não sei o quê, foi para Manica, foi para Xaixai, pronto, e há muito... E pronto, eu tinha duas coisas que eu queria contar. Eu queria enverdar também por uma história de amor, porque não? Porque até então isso não era tema dos meus filmes. E além disso, queria muito contar essa história da migração e do que é sair e deixar tudo pelo desconhecido, porque muitas vezes é o desconhecido, não é que as pessoas saiam com um contrato com uma empresa. Em Moçambique há muito trabalho de pescate, não é? As pessoas vão e arranjam, tentam safar assim de todas as formas. Sim, mas... Então, essa ideia ficou, mas eu tinha um guião de ficção, com diálogos, tudo escrito por mim, com ideias minhas, ideias muito próprias. O Domingos sendo, sei lá, uma pessoa com ideias de esquerda e tudo, coisas assim, que depois quando comecei os ensaios, percebi que aquilo não fazia sentido para ele, para o Domingos e para todos os outros atores com que eles não as minhas palavras não faziam sentido na boca deles. E uma vez estava a falar com o Domingos e pensei, vamos queimar o guião, e queimámos literalmente o guião. Filmámos, entretanto perdemos esse vídeo porque já quisemos mostrar a várias pessoas, não encontramos. E decidimos isto em 2019, quando eu estive lá a fazer castings, e eu disse, então para o ano volto cá e vocês vão me ajudar a escrever o guião. Depois não voltei porque começou o Covid. Eu tinha a viagem marcada 2 dias antes do início do estado de emergência e tive que adiar mais um ano para até 2021. E pronto, aí voltei e começámos a fazer o filme assim desta forma, em que não havia guião, havia improvisação à volta das ideias de cada cena. E depois, em relação à personagem feminina, também acho que depois de muito procurar percebi que o melhor também era o que fazia mais sentido era trabalhar com a Nelsa, que era a namorada do Domingos. Então, através dessa improvisação, da incorporação da vida do Domingos no filme, pronto, fui trazendo o real para... E até que ponto é que esse filme, que era o filme que estava no guião, e este são duas coisas diferentes, ou aquilo que tu querias transmitir está lá? Eu acho que o que eu queria transmitir está lá, mas está um filme na sua forma muito diferente, porque é um filme que entra um pouco nas margens do documentário. É um filme em que digamos que é um filme menos comercial, diga-se assim, para usar assim este chavão, mas é assim um filme muito para mim é um filme mais interessante, porque é um filme mais próximo daquilo que eu gosto de ver. Eu já estou cada vez menos, já não vejo muito cinema de ficção pura, de guiões trabalhados. Eu gosto de ver filmes em que, mesmo tendo algumas
alguns pontos frágeis, porque obviamente isto resulta sempre, ou seja, não controlar as cenas que estamos a filmar, muitas vezes ganhamos muito com isso, mas também torna algumas cenas mais frágeis porque nem tudo é controlado por nós. Principalmente quando aqui estamos a falar, muitas vezes os atores falavam em idiomas que eu desconheço, que é o caso do Gitonga, do Xangana. Gitonga em Inhambane, Xangana em Maputo e Ximanica em Manica. Então a improvisação traz surpresas boas e más. Acho. Antes de passar ao professor, queria só fazer uma pergunta que é, a determinada altura, sobretudo nas filmagens do Garimpo Ilegal, do Ouro, fez-me lembrar um realizador argentino que eu gosto muito, que é o Lisandro Alonso, e um filme dele, sobretudo um filme dele que se chama A Liberdade, de 2001, que é a história de um lenhador, e é essa influência. Eu sei que estudou na Avenida, estudou na Universidade de Buenos Aires. De alguma forma há uma influência desse cinema mais ou menos independente e alternativo do argentino? Sim, o Lisandro Alonso, tenho que admitir que quando comecei a fazer cinema foi assim uma referência, mesmo a minha primeira longa-metragem, o Alva, tinha algo que puxava para esse filme, ou até mais a segunda longa-metragem dele, Los Muertos. Mas pronto, eu acho que acima de tudo ele foi pioneiro nesse tipo de filmes de ficção, com uma abordagem muito documental e onde o improviso entra de alguma forma nos filmes e a utilização de atores não profissionais. Há muitos outros exemplos, mas obviamente a forma como eu queria filmar o Garimpo em Manica tinha que ser daquela forma, não fazia sentido levar atores a fingir que estão a escavar buracos de 10 metros para ir buscar poeiras de ouro. Acho que isso era... Há quem o faça, não é? Mas para mim não fazia sentido e seria seria ridículo. Professor? Não, olha, para já, parabéns pelo prémio. O assunto que mais me interessa nisto aqui tem muito a ver com o fato de Ico Costa ser português e ter feito o filme em Moçambique. Não é a primeira vez que um estrangeiro faz um filme em Moçambique com moçambicanos. Aliás, um dos nossos maiores realizadores é o brasileiro moçambicano Licínio de Azevedo, né? Mas o que eu gostaria de saber é, porque falou da mudança e dependeram mais da improvisação. Então, o que eu gostaria de saber é se essa mudança não terá facilitado muitas coisas para si, porque ao invés de impor, digamos assim, os seus próprios padrões provavelmente estranhos ao contexto moçambicano, fez com que o filme beneficiasse, digamos assim, de padrões locais, padrões entre aspas, não é? Se essa mudança de perspectiva também não é interessante nesse sentido. Sim, como eu tinha dito, isso ajudou-me bastante a fazer um filme mais real possível, mais próximo da realidade. Eu acho que foi bom todo este período que eu tive de muita frustração, de um ano e tal, a tentar impor uma coisa, para tentar impor assim, a minha visão. Foi bom para perceber que estava errado. Então eu acho que acima de tudo isso trouxe pronto, deixou-me em paz, porque há sempre ou seja, eu trabalho muito em Moçambique e para as pessoas com quem eu trabalho eu sempre fui bem-vindo e sempre encararam o meu trabalho, quase nunca fui visto assim como um estrangeiro. Claro que sou branco, claro que sou português, claro que estou a fazer uma coisa diferente, as pessoas nunca viram aquilo, mas ainda assim, como gosto de trabalhar muito próximo das pessoas, sempre fui bem recebido e as pessoas sempre souberam que podiam
fazer sugestões à forma como estamos a fazer juntos os filmes. Isso aplica-se, acho que em todos os filmes que eu fiz. Eu acho que, e acima de tudo, pronto, tenho assim um espírito tranquilo ao dizer que ouvi as pessoas e quis fazer e quis mostrar a realidade. Claro que depois a realidade é muito dura em alguns aspectos e até há pessoas que ficam um bocado chocadas com algumas coisas do filme, mas não sei, não mostrar essa realidade também seria mentir, acho eu. Sim, sim. Quer dizer, no fundo, até esta condição de ser estrangeiro não se aplica apenas ao portador de um passaporte, né? Pode-se aplicar também a quem está lá em Moçambique, é moçambicano e faz parte de um círculo social completamente diferente. Mas, por exemplo, eu lembro-me E- eu fiz um filme numa localidade chamada Fenda, que é uma espécie de uma aldeia, começou por ser um sítio onde as pessoas paravam, não sei o quê, depois criou-se uma barraquinha, outra barraquinha, interessante, ali ao pé fora, perto de Manica cidade, ou vila. E uns anos antes tinham feito lá um filme brasileiro, com uma equipa, não sei, de 15 ou 20 pessoas, e as pessoas estavam e fizeram o filme, e trouxeram muitas coisas de fora, muito material, nós éramos, só para deixar claro, nós éramos 5. E éramos 3, pronto, 3 portugueses e 2 moçambicanos, 2, 3, dependia, às vezes tínhamos um assistente, pronto, em Manica, por exemplo, tínhamos 3. E nesse filme brasileiro as pessoas não criavam essa ligação com os locais, e até nos contaram uma vez que eles iam para comer, iam buscar pizzas a Chimoio, que fica a 1h30 de distância daquele local. E nós obviamente comíamos ali com as pessoas nas barracas. Então, ou seja, o prazer de fazer um filme assim com as pessoas é muito melhor do que filmar aquelas pessoas também como estrangeiras, porque, ou seja, se os filmas como estrangeiros, eles também vão te encarar como estrangeiros. Mas isso que diz é completamente verdade, ou seja, não é só a questão do passaporte, há muita gente em muitos lugares em Moçambique, quer seja em Maputo, quer seja em Inhambane, onde por exemplo existe o Tofo, que é uma zona de praias, em que as pessoas vivem numa bolha e não conhecem a realidade. Isso é uma realidade cada vez mais que se encontra cada vez mais no mundo, não é? Aqui em Lisboa, não é? As pessoas vão para os sítios ou ficam nos sítios e ficam presos àquele cotidiano e imaginam que isso é o mundo. E é um bocado... Professor, queria perguntar mais? Bom, uma pergunta talvez menos séria. Não, eu só queria saber se o Igor Costa aprendeu a apreciar o amor de forma diferente a partir dessa improvisação. Apreciar o amor? Não sei se vou conseguir responder a isso. É engraçado porque em 2019, quando eu comecei acho que não vou responder a essa pergunta, vou dizer outra coisa, mas quando eu comecei a ensaiar com o Domingos e havia esta ideia porque as personagens principais era ele e uma pessoa, a personagem feminina no início não era uma namorada dele, era alguém que ele queria conquistar, e às tantas falávamos disso, ele está apaixonado, e o Domingos houve uma altura em que o Domingos disse, mas eu não percebo isso do amor, acho que isso é uma coisa do White. Dizia ele, é que ele fez-me pensar, porque ele realmente não percebia não percebia, e realmente é uma coisa que a percepção eu sinto um pouco também agora com a proliferação das telenovelas brasileiras, que há muita gente que
que encara, que vê a coisa como uma coisa assim, a forma como nós pensamos o amor é muito diferente de como esses rapazes que eu conheço, as raparigas que eu conheço veem. E acho que as jovens moçambicanas daquele contexto, não quero falar tudo de Moçambique, não é? Hoje em dia têm ideias, está assim um bocado a mudar essa noção de amor para uma ideia mais de núcleo familiar fechado, que é uma coisa que acho que você há de saber melhor do que eu, que não acontece tanto como aqui na Europa, mas está a haver um bocado essa mudança de consciência lá. Mas pronto, eu pessoalmente não sei, eu sinto-me Tá bom. Como é que um realizador português que estudou em Portugal, que estudou na Argentina, que estudou em França, vai parar em Inhambane? Eu em 2010 ganhei uma bolsa que era o Inovarte, que eram umas bolsas de estágio para pessoas que tinham acabado o curso superior na área das artes há relativamente pouco tempo. E eu queria ir para a África e pensei inicialmente, não sei, queria ir para Cabo Verde, estive em contacto com o realizador de Cabo Verde, mas depois ele não conseguiu receber-me, e depois cheguei a um realizador e produtor moçambicano que também já ia receber muitas pessoas de Nova Arte, e disse: olha, mas há uma associação cultural em Inhambane, que é a Associação Positivo, que trabalha na área da prevenção da HIV, SIDA, e utiliza a música como forma de espalhar as ideias de prevenção, pronto. E está à procura de alguém que querem fazer também com vídeo. Eles faziam música, queriam fazer videoclipes, documentários, e precisam de alguém que vá lá e que forme pessoas para... E pronto, eu fui lá parar assim. Eu nunca tinha ouvido falar em Inhambane, nunca, na altura ainda a internet não havia muitas fotografias, não sabia de nada, não. E dei um curso de cinema e vídeo, fiz videoclipes, tive muito em contacto em escolas, em muitas escolas, trabalhávamos muito em escolas, e assim se passou um ano, assim, depois... E é uma relação que se mantém, então? É uma relação que se mantém, é uma relação também de amor-ódio, porque eu gosto muito de Moçambique, mas também sofro muito com as injustiças que se passam nesse país, e sofro acima de tudo porque vejo amigos meus a sofrer com essas injustiças que não passam só pela falta de dinheiro, falta de oportunidades de emprego, passa por muitas outras coisas que pronto, que agora que estamos a ver tanto nas notícias como o resultado disso, se bem que acho que não sei se fala muito dos porquês. Não sei. Aproveitando isso, sei que esteve lá a filmar também durante a campanha eleitoral, veio há pouco tempo lá de Moçambique. Quais são as sensações nessa campanha eleitoral? Já tinha essa sensação de que poderia haver um protesto? Claramente. O ano passado estive lá, também na altura das eleições autárquicas, e reparei numa mudança de paradigma total no que é a rejeição do modo da governação atual. Eu sinto que até lá às vezes perguntava a pessoas em quem é que as pessoas iam votar, e as pessoas tinham medo de dizer que não iam votar na Frelimo. A partir do ano passado eu comecei a ver as pessoas a dizer abertamente que não iam votar na Frelimo, e as pessoas, mesmo em Inhambane Inhambane e Gaza, pelo menos o sul de Inhambane e Gaza, são redutos da Frelimo ainda muito fortes, e em que a Frelimo sempre tinha 90%, assim, e ainda assim ouvia os jovens a dizer que estavam fartos. Abertamente, polícias a dizer na rua, polícias a conversar entre eles, a dizer abertamente isso, que é uma coisa impensável há uns anos antes. Impensável, pronto, segundo o que eu fui observando, não é?
e há uma mudança de paradigma. As pessoas, acho que graças à internet, as pessoas começaram a ter acesso à informação, porque a informação que chega através dos meios de comunicação normais, a rádio e a televisão, são muito, pronto, são controlados, são filtrados, a informação não passa tão bem, e as pessoas começaram a criar muitos. Sinto bastante que também foi depois das manifestações à volta da morte do Azagaia, que era um rapper o rapper mais famoso de Moçambique, em que após algumas manifestações específicas as pessoas sofreram bastante repressão policial e começaram a ficar muito revoltadas, e os jovens principalmente, como é óbvio. E sinto que eu viajei agora e pronto, e quando estive lá nasceu essa vontade de fazer um filme à volta das eleições, porque senti que poderia ser que este ano, 2024, na altura da campanha das eleições presidenciais, poderia ser um ano de mudança, não necessariamente uma mudança de governo, mas uma mudança de mentalidade. E viajei principalmente pelo sul e pelo centro, não cheguei muito ao norte por pronto, falta de tempo, falta de meios financeiros, falta de muitas coisas. Mas estive em Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala e Zambésia, e senti claramente nas ruas que as pessoas estavam fartas e não aguentavam mais este regime. E as pessoas tinham vontade de falar, e as pessoas tinham vontade de falar comigo e viam uma câmara e queriam se abrir e queriam se expressar. Então, sim, ou seja, não posso dizer que estava à espera desta reação com a dimensão que tem hoje, mas sim, sabia que as pessoas diziam muito que a expressão que eu mais ouvi é que eu não tenho nada a perder, eu não quero saber, eu já não tenho nada, eu vou lutar por este país e vou lutar até ao fim, não tenho medo de morrer. Essa expressão foi uma expressão que eu ouvi muitas vezes, que as pessoas não têm medo de morrer e vão lutar e acho que vão continuar. Professor, há mais alguma pergunta? Não, acho que já agora, este filme vai ser um documentário? Esse filme vai ser um documentário puro e duro. Sim, é um documentário também com muita improvisação. Foi um documentário em que eu não tive muito apoio, então não tive que apresentar um projeto. Foi um filme em que fomos 4 pessoas fazer uma viagem num carro, falar com as pessoas na rua. É um documentário que vou agora começar a montar. Ainda não sei no que é que, já descobri o fio narrativo, vai dar. E foi um documentário acima de tudo em que eu me vi embora numa altura em que se calhar não devia ter vindo, não é? Porque eu filmei muito da campanha e efetivamente eu não estava à espera estava à espera de alguma coisa no filme, não estava à espera disto. E nós continuámos lá até ao fim de outubro e apanhámos as primeiras manifestações em que as pessoas estavam a fazer manifestações pacíficas e nós estávamos lá e a comunicação social estava lá e a polícia começou a mandar gás lacrimogéneo para cima de nós e vi polícia já paisana a dar tiros. Isso acho que se vê na televisão, não é nada. E então a revolta é enorme porque as pessoas, eu estive em vários locais durante uma semana e tal ou 2 semanas, e nunca uma manifestação começava de forma violenta, era sempre a polícia. Então isso é uma revolta, isso provoca uma revolta imensa nas pessoas. E o Ouro e o Mundo vai passar em Moçambique ou? Temos a ideia de fazer, de estrear o filme lá, acho que no início em janeiro ou assim. Em Inhambane, em Maputo? Queremos em Inhambane e em Maputo, certamente. Nós já mostrámos, nós este ano passámos pela Fenda, que foi esse lugar de garimpo e mostrámos aos garimpeiros, se bem que não encontramos quase ninguém. Aquilo é um local de muita entra e sai. Sim. Acho que só encontramos uma pessoa que entrou no filme.
sim, mostramos aí, foi muito bonito. E queremos fazer assim um circuito, mas ainda não temos o plano de distribuição, não fizemos um plano de distribuição com alguém de lá que possa fazer, mas queremos acima de tudo fazer um circuito pelos cinemas de bairro, que ainda existem alguns, e mostrar o filme, pronto, obviamente tentar mostrar numa sala, em uma sala de cinema em Maputo, mas também mostrar, ir com um projetor e uma tela aos bairros e assim mostrar isto às pessoas, porque acho que é o que faz mais sentido, é o que tem mais a ver com a nossa forma de trabalhar. E Costa, muito obrigado por ter participado neste episódio do podcast na Terra dos Cacos. Obrigado, eu. Obrigado. Chegados aqui, só nos resta, antes das despedidas, deixar as nossas sugestões. Professor, o que nos traz hoje para sugerir aos nossos ouvintes? Bom, eu trago um livro, né? Um livro de Moçambique. É um livro que é publicado todos os anos pelo Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE, que é uma grande instituição de pesquisa em Moçambique. O livro sempre tem o título Desafios para Moçambique e depois traz o ano, né? Desta feita é 2023-2024. É organizado por 3 investigadores lá desse instituto, o Egídio Chamito, o Carlos Muyanga, aliás são 4, e Michael Sambo e Moisés Ciuta. E reúne sempre textos políticos, econômicos e sociais que servem como grande referência para entender os problemas, os desafios de Moçambique neste momento ou nesses anos. São um bom material de referência. E eu tenho toda a coleção desde que eles começaram, desde que o Instituto foi criado, já contribuí para alguns dos números. E é sempre muito bom. Então eu recomendo, é um livro que é disponibilizado gratuitamente em PDF, né, online. Então, uma grande recomendação da minha parte. Pela minha parte, venho falar de Tudo Está Ligado, um novo romance da Pepe Tela que chegou às livrarias portuguesas no final de outubro, pela Dom Quixote, como sempre. 6 anos depois da sua excelência de corpo presente, o escritor angolano que completou 83 anos no passado dia 29 de outubro, traz-nos um romance sobre um homem que um acidente traumático obriga a reformar-se antes de tempo e que resolve fazer uma viagem pelas suas memórias, as da sua família, e como estas se entrelaçam com a história de Angola em geral. Como o Major Santiago, personagem do livro, partilha com o autor o nascimento em Benguela, não nos custa acreditar que o protagonista do romance e o seu autor partilhem algumas dessas memórias. E com isto, damos por fim do 28º episódio de Na Terra dos Cacos. Se gosta de nos ouvir, não deixe de nos seguir no site do Público, nas plataformas de podcasts e no YouTube, e deixe mensagens, porque é sempre bom saber que desse lado está alguém a nos ouvir. Professor, um grande abraço, até ao próximo episódio. Outro abraço, até o próximo episódio. O Público fica no ouvido.